partes aqui, porque essa pergunta veio de um seguidor antigo e quem me acompanha há menos tempo talvez não conheça o conceito de antifragilidade e por que a Hidra de Lerna seria um exemplo disso, não só dado por mim, mas pelo próprio criador do termo antifragilidade, que é o escritor Nassim Taleb. Começando pelo conceito de antifrágil, eu estou com essa taça de cristal aqui na minha mão. Se eu pego e jogo ela no chão, ela vai se partir em centenas, provavelmente em milhares de pedaços, porque ela não aguenta o choque. E mesmo que eu tente colar cada pedacinho, ela nunca mais vai voltar a ser o que era. Então, frágil é aquilo que não resiste ao choque, que se deteriora após o choque. E o Taleb, ele faz uma pergunta nos livros dele. Se isso é ser frágil, qual o contrário da fragilidade? E muita gente pensa, seria aquilo que resiste ao choque. Por exemplo, uma taça de plástico, eu jogo no chão e ela não se parte. Mas ele diz que isso é apenas o meio do caminho, porque o contrário de frágil não é ser resistente ou robusto, é ser antifrágil. Enquanto o frágil se parte com choque, se prejudica com choque, o antifrágil ele melhora com choque. Seria como se a taça ficasse melhor depois de ser jogada no chão. Com taças isso não acontece, mas na mitologia há um exemplo disso, que é a Hidra de Lerna, que era um monstro mitológico que vivia na região de Lerna, na Grécia, com um corpo de dragão, múltiplas cabeças de serpente, um hálito venenoso capaz de matar homens à distância, e essas cabeças ainda tinham particularidades. Primeiro que uma delas era imortal, e as outras, quando cortadas, davam origem a duas novas cabeças. Então, enquanto nós somos frágeis, cortou a cabeça, já era, não voltamos a ser o que a gente era antes, mesmo que cole a cabeça de volta, a Hidra era antifrágil, cortou a cabeça, ela ficava melhor, ela era beneficiada pelo choque. E o Hércules, o herói mais famoso da mitologia grega, teve que enfrentar esse monstro aparentemente invencível durante os seus 12 trabalhos, que foi uma jornada de expiação. Ele tinha acidentalmente matado a própria esposa e os filhos, porque era sua madrasta, mulher de Zeus, e Hércules era filho de Zeus com Alcmena. Alcmena era mulher de Anfitrião, já contei essa história aqui algumas vezes, não gostava dele, ficava atrapalhando a vida dele, induziu ele a ter alucinações, ele matou a própria família. E aí, querendo se redimir desse crime terrível, ele foi até o oráculo de Delfos, e o oráculo falou para ele que ele devia servir durante um tempo o rei Euristeu, que era um parente dele, que só virou rei porque nasceu um pouquinho antes, coisa da Hera também, que induziu um parto prematuro para ele ser um pouquinho mais velho do que o Hércules. E servindo esse rei, ele teve que fazer uma série de trabalhos, que entraram para a história como os 12 trabalhos de Hércules. E a ordem dos trabalhos é discutível, há diferentes versões na mitologia, mas o primeiro e o segundo são meio que fixos, que é o leão de Nemeia, que foi o primeiro trabalho, porque depois o Hércules passou a usar a pele do leão como roupa, e o segundo seria esse da Hidra de Lerna. O Hércules foi enfrentar a Hidra, ele foi com o sobrinho dele, o Iolau, naquela série do Hércules, era ele e o amigo dele, Iolau, era o sobrinho dele, sobrinho e amante na mitologia grega. E o Hércules observou que toda vez que ele cortava uma cabeça, duas nasciam no lugar. Então já era um trabalho terrível. E para piorar, a Hera ainda mandou um caranguejo gigante para ajudar a Hidra a lutar contra o Hércules, porque na opinião dela estava fácil demais. O Hércules matou o caranguejo com um pisão, o pé dele era bem grande na mitologia. A Hera, para recompensar o caranguejo, transformou ele na constelação de Câncer. E durante a luta com a Hidra, ele começou a toda vez, após cortar uma cabeça, pedir para o seu sobrinho Iolau ir lá e cauterizar, de modo a não poderem nascer outras duas. Então ele foi enfraquecendo a Hidra, até que só sobrou aquela única cabeça imortal, que ele enterrou debaixo de uma grande pedra. Então assim, o Hércules teria vencido a Hidra de Lerna, o que acabou nem contando como um trabalho, porque o Euristeu falou que ele teve ajuda, então não contava. Então não eram 12 trabalhos inicialmente, que esse aí não contou, teve um outro que também não contou, acabaram virando 12. Mas em todo caso, chegamos no questionamento do seguidor. Se a Hidra era antifrágil, como é que ela perdeu para o Hércules, Então não era tão antifrágil assim. Mas aí que está um ponto, pouco comentado. Na verdade, dois. Um na teoria do Taleb e outro na mitologia grega, na continuação dessa história. O Taleb, ele diz que antifrágil é aquilo que se beneficia do choque, só que ele coloca uma ressalva, até certo ponto, porque nada é absolutamente antifrágil. Então, pensando na crise de 2008, teve muita gente que ganhou dinheiro com a queda dos ativos, Tinham comprado opções de venda que se valorizam quando os ativos estão em queda, chamadas puts. Mas quase que o sistema financeiro deixou de existir. Muita gente pensou que teríamos um colapso nos mercados. Não teria como ele escolher esse benefício se isso viesse a acontecer. Então eles estavam com uma posição antifrágil, lucrando com o caos,
até certo ponto. Então nada é absolutamente antifrágil. Indo para a mitologia, o Hércules, de fato, ele derrotou a Hidra, que teria uma cabeça imortal e ela poderia estar viva até hoje na Grécia se fosse real. Mas depois a Hidra se vingou. Ela acabou derrotando indiretamente o Hércules. Porque depois de vencer a Hidra, o Hércules pegou suas flechas, porque ele também era um exímio arqueiro, e banhou as flechas no sangue da Hidra, que também era venenoso. E essas flechas envenenadas vão aparecer em uma série de outras tarefas e até na Guerra de Troia, que foi posterior ao Hércules. Mas, passado muito tempo, já tendo acabado os 12 trabalhos, o Hércules ele se casou de novo com a Dejanira e ele queria atravessar um rio junto com a esposa dele, um rio grande, né? E ele conseguia nadar, era um cara muito forte, só que a Dejanira não. E tinha um centauro, né, que era aquele monstro que era meio homem, meio cavalo, que falou, olha, Hércules, eu posso levar a Dejanira para o outro lado. Aí o Hércules atravessou na frente e esse centauro chamado Nesso iria depois com a Dejanira montada nele. Só que no meio do caminho, quando Hércules já estava do outro lado, o Nesso parou numa daquelas ilhazinhas que ficam às vezes no meio dos rios e tentou violentar a Dejanira. E o Hércules, longe, ele atirou uma flecha envenenada e matou o Nesso. Só que não foi uma morte imediata. Enquanto o Nesso estava agonizando, próximo de morrer, ele, visando se vingar do Hércules, enganou a Dejanira, falando que o sangue dele era uma poção do amor e que ela deveria usar aquele sangue nas roupas do Hércules no dia que o Hércules pensasse em deixá-la. E o sangue do Nesso agora estava envenenado por aquele potente veneno nas flechas do Hércules que vinham do sangue da Hidra. E passado um tempo, o Hércules, de fato, ele ia abandonar a Dejanira, estava perdendo o interesse nela. A Dejanira ficou incumbida de enviar roupas para ele estava fora, né, lutando uma guerra, atrás, inclusive, de uma mulher que ele queria que fosse sua nova esposa. E ela colocou esse sangue do Nesso nas roupas, mandou para o Hércules. Depois que o mensageiro já tinha partido com as roupas, ela viu a besteira que tinha sido feita, porque o que ela usou para espalhar o sangue, aquilo estava totalmente corroído já. Só que o Hércules botou a roupa, aquilo começou a atacar a pele dele, e ele arrancou a roupa e foi arrancando a pele, e não tinha mais jeito. E agonizando com uma dor excruciante, ele pediu para os amigos dele construir uma pira funerária na qual ele se tacou e aí teria morrido dessa forma, né? Então veja que o Hércules ele venceu a Hidra, mas ela tem uma cabeça imortal, então está viva ainda. E depois o sangue da Hidra acabou sendo responsável, né, que era um veneno, pela morte do Hércules. Ou não sua morte, mas sim sua apoteose, porque nesse momento Zeus transformou Hércules em Deus. A palavra apoteose é isso, a transformação do homem em Deus. Então tem lá no Carnaval do Rio de Janeiro a Praça da Apoteose, mas é referente a essa palavra grega. Então Hércules não se deu mal no final da história também. Casou com a deusa Hebe, que era a deusa da juventude. Então acabou que ele se deu bem merecidamente pela história dele, né? Os estoicos gostam muito do Hércules, porque não que ele fosse um estoico em si, mas ele aceitava o destino, né? Amor fati, um conceito estoico. Ele aceitava aquilo que era colocado para ele.